Léo, Logo aí, os pastor. dinossauros estão chegando, Léo. Corre com isso aí. Vamos quebrar assim aqui pra eles não entrar na sala, Léo. Mas o que é isso aí? Olha aí, Eu não acredito. You didn't say the magic word. tamo lascado. Ai, amigo, meu Deus, que luta. Fazer esse programa é um risco de vida. A gente vai ganhar adicional de salubridade. Deveria. Como tá rolando aí o filme do Jurassic Park, que nem eu, nem o Léo vai assistir. Mas nós conversamos muito assim sobre os filmes anteriores e achamos legal Sim, merece. trazer. Vamos fazer um overview aí dos 6 filmes da série Jurassic Park. Nós vamos começar do melhor e depois ladeira abaixo. That is one big pile of shit. Primeiro filme, o Jurassic Park de 92, dirigido apenas por Steven Spielberg. Que é um gênio da criação, da fantasia. E eu era muito novo, eu estava com 7 anos naquela época. Então, assim, uma criança aproveita muito mais qualquer filme, porque não tem esse paladar, essa crítica. Não é sommelier de filme. Exatamente. É para Mas se divertir. é inegável que foi uma das principais obras de disrupção da década de 90. Eu acho que foi um Inovação. filme que revolucionou os efeitos digitais. Os efeitos digitais é antes e depois de Jurassic Park. Ali foi uma quebra de paradigma na história do cinema, nessa área de efeitos especiais. Porque o dinossauro é um assunto que as pessoas gostam muito. É atemporal. Sim. Menino pequeno, meu filho, menorzinho, adora dinossauro. Todo mundo. Então a gente vai pro cinema e vê de forma inédita, porque a gente ainda nunca tinha visto uma obra tão precisa, digamos assim, de qualidade, e ver aquilo anexado a uma trilha sonora que até hoje, quando toca, a gente arrepia o braço, não tinha como não dar certo. O Spielberg tinha a ideia de transformar em filme, né, o romance lá do David Crichton, né, Parque Dinossauro, mas a ideia era usar animatrônicos, robôs. E aí então o pessoal da Industrial Light Magic, eles propõem, mostram para ele alguns modelos e aí ele decide então misturar. Nem tudo que você vê na tela é CGI. Verdade. Tem uma cena, por exemplo, que o personagem principal deita o ouvido assim para sentir a respiração, né? Aquilo é um big, né? Aquele é um bonecão, né? Às vezes quando encosta assim um braquiosauro. Mas, de uma forma geral, né, os T-Rex, os Velociraptors, 100% digital. E até hoje, Léo, não envelheceu. Não envelheceu. Os efeitos continuam excelentes, né? Então, o primeiro filme conta como os cientistas conseguem, através de âmbar, né, que é aquela resina que sai das árvores, o âmbar fossilizado, tem ali dentro mosquitos, tipo pernilongo, que tiraram o sangue de alguns dinossauros. É muito engenhoso, né, a construção da pseudociência do filme, que eles tentam criar. E aí dali eles extraem partes do DNA dos dinossauros e completam as partes que faltam com o DNA de sapos e répteis, né? E aí então começa todo o processo da volta dos dinossauros dos dias de hoje. Por ironia, né, a pessoa que investiu nisso era uma pessoa que queria criar um parque, como se fosse um zoológico, para as pessoas irem e contemplarem. Mas aí tem o Dr. Malcolm, né, que é interpretado pelo Jeff Goldblum. Enquanto o personagem de Sam Neill, que é um arqueólogo, um paleontólogo, tá admirado com tudo, o outro, que é um matemático, né, ele vem falar da teoria do caos e fala assim: olha, isso vai dar ruim. Senão, como vai dar ruim? Nós previmos tudo, nós criamos todo um sistema de segurança. E aí ele fala assim: não, a natureza sempre dá um jeito. E aí acontece inevitável, né? O parque sai do controle, os dinossauros saem das jaulas, começam a se reproduzir. Começam a se reproduzir independente, né? E aí temos o filme. Né? E é um filme que, se a gente for falar de roteiro, ele é muito bom. Se a gente for falar de efeitos especiais, ele é muito bom. Se a gente for falar de trilha sonora, ele é muito bom. É o John Williams, inspiradíssimo, né? Então, assim, é um filme que ele fica naquela prateleira de intocáveis. São poucas observações. Está entre as maiores bilheterias da história do cinema. Tanto é que até hoje reverbera. Não é à toa que não larga o osso. E ficam tentando, desse universo, criar novas franquias. E toda vez não conseguem. O segundo filme, ele
também é dirigido pelo Steven Spielberg. Ele ficou com medo. Ele nunca dirigiu uma sequência. Aí ele decide dirigir para proteger o filme. Porque Tubarão 2 foi um horror, né? Então ele disse, não, deixa que eu dirijo a continuação. Então eles vão revisitar o parque. Já não tem o Sam Neill, é só o Jeff Goldblum que participa do filme. Você já tem uma queda, mas como é Spielberg, o filme ainda é bom. Né? O filme ainda tem características muito positivas. A coisa do T-Rex no meio da cidade, né? Ali, isso, tem esse elemento que tem o caçador que consegue pegar o tiranossauro, aí chega de navio, todo mundo já está morto lá dentro. Então ele pega e tira os dinossauros da ilha e trazem no final para o mundo real. Esse é um elemento interessante que tem do segundo filme, que lembra muito King Kong, né? Ficou uma coisa meio nesse sentido mesmo. King Kong, Godzilla, aquela coisa do pânico nas ruas, né? Aí nós vamos para o terceiro filme. O terceiro filme é dirigido pelo John Johnson, mesmo que dirigiu Rocketeer, dirigiu Capitão América, Primeiro Vingador, que nós já comentamos aqui no canal, né? Ele era o diretor de efeitos especiais do primeiro filme e do segundo filme. Aí ele assume a direção geral. Aqui o Sam Neill volta e o Jeff Goldblum não está, né? E aí você tem ele voltando para onde é a ilha, né? Onde os dinossauros estão vivendo, achando que é uma tarefa de uma grande corporação, que é um serviço simples. Mas aí ele descobre que foi enganado. Na verdade, os filhos do casal que contratou ele estão lá preso lá dentro, perdido lá dentro, e é uma missão de resgate. Inclusive o casal não tem dinheiro nenhum para pagar ele, né? E aí o filme ele traz os pterodáctilos, né? Finalmente, uma figura que não aparecia nos outros filmes, né? Que é aquele dinossauro que voa. Eu acho que no filme 2 aparece a última cena tem... Isso, de relance, eles indo, né? Mas não destaca. Assim, para onde eles vão? A gente não sabe para onde eles vão. Acaba que eles ignoram esse elemento. Exato. Mantém os dinossauros contidos ali na ilha. Num domo, né? Num domo. E é um filme bem inferior aos anteriores. Tanto que aí você tem um hiato, né? Um longo período sem filmes do Jurassic Esse menino Park. que está perdido, ele acaba sendo um grande engenhosinho ali, consegue se resolver e descobre que o xixi do T-Rex afasta pequenos... Uma coisa meio forçada, né? Não deu. Aí passam-se os anos e aí decide-se trazer de volta a série. Ninguém sabia se era um reboot ou uma continuação. Verdade. Que é o Jurassic World. Aí a Bryce Howard Dallas, a filha do Ryan Howard, né? Que é um diretor muito famoso, né? Muito respeitado, fez Apollo 13, por exemplo. Ela é a atriz principal desse filme, junto com o Chris Pratt, que já era um ator famoso por causa do Guardiões da Galáxia. Ela eu só lembro em Spider-Man, que ela faz um... Sim, ela faz a Gwen Stacy no terceiro filme, né? Mas é um papel pequeno. Ela é uma excelente atriz. Eu lembro dela muito em Black Mirror, né? No episódio que ela faz aquele negócio dos pontos, né? Que as pessoas são medidas pela pontuação. Ela é a responsável pelo novo parque. O novo parque já é uma realidade, já é um sucesso, só que está diminuindo a frequência de pessoas no parque. Eles acham que precisam criar dinossauros mais violentos, mais ameaçadores. Novas atrações. E aí eles vão misturando DNA, brincando, e aí surge aquele T-Rex, né? O Indominus Rex. O Indominus Rex, que tem inclusive o poder do camaleão, né? Ele tem poder de camuflagem, de mudar a própria temperatura para não ser localizado pela temperatura. Então é meio que uma galhofada no sentido... Ele vira quase um predador, né? Isso, ele vira uma criatura inteligente, autônoma, com muitas habilidades, e é ele que vai fugir da jaula e criar toda a confusão. Tem o conceito também de domesticação de Velociraptor, que é impossível, mas o Chris Pratt traz essa ideia de que ele consegue dominar. E assim, o pessoal gosta de dinossauro. Fez 1,4 bilhão de dólares. Foi um sucesso retumbante, tanto que vieram mais 2 filmes depois com esse mesmo núcleo de personagens. Assim, é um filme bom. Não vai estar nunca na altura do Jurassic Park.
mas é um filme bom. Se a gente for pensar no entretenimento, na diversão. E na renovação da audiência também, porque, sim, poxa... traz um novo público. Foram, sei lá, quase 20 anos, né, de um pro outro, do 1 pro 1, né? Então, assim, muitos adolescentes, muitas crianças foram pro cinema, adoraram, né? Então, pega um pouco da nostalgia, da ideia do parque agora está finalmente funcionando, e a gente tinha aqui no nosso inconsciente, como é que seria o parque? Né? A questão daqueles dinossauros marinhos ali também, que era muito legal, comendo um elefante, um negócio gigante, trouxe algumas inovações, foi muito bom, assim, nesse sentido, né? Mas o sucesso do 1 sempre obriga a ter... Não dá para comparar, não dá para comparar. Não, mas eu digo até do 1. Ah, tá. Ele gerou uma bilheteria que prescindiu uma continuação. Exatamente. Mas o Chris Pratt entregou. Ele fez um papel muito bom ator. Ela também é uma boa atriz. E aí veio O Reino Ameaçado, que aí eu acho que tem umas coisas ali muito malucas. O diretor é um diretor de filme de terror, um uruguaio, que não era famoso, né? E ele traz alguns elementos de terror para o filme, e ele leva o conceito da clonagem às últimas consequências, que aí clona a neta do criador do parque original. Sim. Então você tem uma clonagem humana nesse filme, né? Que é uma loucura, assim. Eu acho que foge, assim, completamente da proposta dos outros filmes. É um filme que ele tem uma pegada mais pesada, os dinossauros ali são usados em leilões, contrabando, né? Tem um personagem que aparece em todos os 5 filmes, que é um asiático, que é o cientista, né? Ele sempre está nos filmes, ele está aqui, ele é o grande vilão desse filme, eles resgatam ele para um protagonismo maior, mas já cai muito em relação ao filme anterior. Porque a protagonista, que no filme 1 era a gestora do parque, agora virou uma Luísa Mel, né? Isso, ela fica a protetora dos animais. Ela vai invadindo e não tem capacidade nenhuma, assim, para isso, né? Mas ela vai e o filme ele se perde. Completamente. E aí a gente chega no Domínio, né? Que foi o último dessa nova trilogia, que ele trazia um tempero, que era o quê? Era o encontro dos atores da primeira trilogia Sim. com o da nova, né? Então criou-se a expectativa, como que se daria isso? E a coisa é tão anticlimática, assim, o encontro, a forma como eles se encontram, é realmente assim, uma decepção atrás da outra, o Jurassic Park Domínio. E, fora tudo isso, sai um pouco da questão dos dinossauros e vai para essa questão de fazer mutações em insetos, por exemplo, né? O filme ele foge muito da proposta original e mesmo assim ele ainda conseguiu fazer 1 bilhão de bilheteria. Pega na nostalgia, pega na questão, né, do saudosismo e só descobre que é ruim depois que assiste. Pois é, tanto que estão renovando agora a franquia, né? Com a Scarlett Johansson. Eu estava ouvindo a crítica da Isabela Boscov, ela começa assim: todo mundo tem filho para criar e boleto para pagar. Não é diferente com a Scarlett Johansson, provavelmente o motivo pelo qual ela fez esse filme. Quando a crítica começa assim, amigo, já era. A gente não quer nem ir no cinema. Mas o que esses filmes do Jurassic Park podem nos ensinar, Léo? Que tipo de lições podem trazer para nós dentro do cristianismo? Olha, o homem brincando de Deus, né? Exatamente, né? Desde o Éden, o homem quer ser Deus. E os filmes, eles de certa forma falam assim: não brinque com Deus, né? As consequências são terríveis. A humanidade, ela precisa parar de querer ser Deus, né? Querer interferir na criação, interferir nas coisas do Senhor. A gente não é contra a ciência. Jamais. Né? Mas nós temos que tomar muito cuidado quando nós queremos tomar o lugar de Deus. Porque desde o Éden é isso. É o homem querendo ser Deus e se estrepando e destruindo a criação. E essa questão do dinossauro, pastor, onde é que fica, hein? Olha, tem muita discussão a respeito disso. É verdade. Mas quando você lê, por exemplo, o livro de Jó, no diálogo de Deus com Jó, no pedaço final do livro, Deus começa a falar sobre a criação, sobre as coisas que Ele criou. E Ele fala sobre criaturas, sobre monstros, né? Então, eu acredito que, de fato, dentro do processo da criação, Deus criou os dinossauros, né? Eles existiram lá na época deles, né? Eu não sei
o pessoal fala que o meteoro caiu e extinguiu, mas eu acredito que o próprio dilúvio ali do período de Noé fez esse trabalho sujo de tirar os dinossauros, e por isso hoje nós encontramos os fósseis deles, que são seres que existiram antes do dilúvio ali, retratado no livro de Gênesis. É a forma que eu penso, que eu acredito. Tem muitas teorias, mas assim, eu acho que é a mais viável. A que coaduna melhor, né? Seria. Tendo a teologia da Terra Nova, Terra Velha, aquela coisa toda, isso aí vai. Eu não entro nessa área. Mas é isso. Né? Qual Jurassic Park marcou a sua infância, a sua adolescência, a sua vida adulta? Qual Jurassic Park você gosta mais? Você viu um novo filme? Você quer que a gente veja? Só, se você comentar aqui, de repente a gente vê. O Léo não, né? Não, vou ver sim. Assim que sair no stream. Se você comentar, isso mesmo, que sair no stream. Eu vou ver. Isso aí, tá? Comenta aí, compartilha, curte o vídeo e continue sendo um súdito do reino. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.